O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Oi pessoal, eu sou a doutora Isabel Romani, estamos com mais um Saúde em Foco, hoje com a Nayara, geriatra. Nós estamos aqui na clínica dela. Nayara, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada você. E como ela é geriatra, a gente vai começar já a conversar um pouco mais sobre a geriatria em si. Então eu gostaria de saber o que mais vem no consultório, assim, parte de demência, Alzheimer, o que você costuma mais cuidar dessa parte? Isa, pensando no envelhecimento como um todo, né? O que, vamos pôr assim, 85% dos meus pacientes que me procuram é para questões cognitivas. E são pacientes com quadros demenciais, né? Se a gente fala demência, é uma síndrome, uma doença neurodegenerativa, existem várias, né? E aí, claro que de acordo com cada paciente, a gente vai abordar, dar o diagnóstico e dar a conduta. Só que 85% é queixa cognitiva, é perda de funcionalidade, é iniciando um quadro demencial. E a gente viu que, graças a Deus, né, passamos pela fase da pandemia, mas a fase da pandemia foi algo muito importante para a piora desses pacientes, mas também a família observar essas alterações, essas perdas. Ficar mais tempo com eles. Isso. Então, o isolamento social, a gente ficou, né, muito restrito, fez que algumas famílias que trabalhassem em home office ficassem mais próximas dos seus entes queridos acima de 60, 70, 80 anos. E por estarem mais próximos e conviverem diariamente, começaram a perceber: olha, nossa, mas a higiene está prejudicada, ele não tá, mas não era assim. Ele tá esquecido, ele tá muito repetitivo, ele não tá lembrando de tomar os remédios, ele tá com uma alteração de sono, ou principalmente, que a gente vê muito também, pacientes com quadro de depressão, quadro de ansiedade, que isso acaba acarretando piora na questão cognitiva. Então foi um momento bem difícil, né, para todos nós, mas pensando por um lado positivo, trouxe famílias a perceberem as alterações um pouco antes. Porque o que a gente vê é quando a conscientização da população, né, a cultura nossa, a base nossa não é prevenção, é tratar. Depois, para eles entenderem melhor, então assim, a prevenção o que é? A gente fazer as coisas tudo antes, né, para não ter a doença. Exatamente. Então o brasileiro, ele vai procurar o médico quando já tem a doença. Exatamente. Então por isso que ela bate tanto na prevenção. Exatamente. Que a gente começar uma vida saudável, atividade física, tudo para evitar essa doença. Exatamente. Né? E assim, em todos os aspectos, não, lógico, o quadro demencial, as síndromes demenciais é o que eu mais tenho em consulta, tá? Mas abaixo disso, depressão, paciente com transtorno de ansiedade generalizada, pacientes com transtornos de comportamental, sintomas psicóticos secundários ao quadro demencial, paciente com sarcopenia, o idoso. O que é sarcopenia? Aquele paciente completamente desnutrido, sem massa muscular. Então a gente conversou um pouquinho na outra entrevista que você fez a importância de atividade física, de manter uma massa muscular bacana. Então a gente tem muito isso, além de pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, porque o que mais a gente tem doença crônica hoje em dia, né? Acima dos 40, 50 anos é pressão alta e diabetes, e são as que mais matam. E a obesidade, né? Exatamente. Essas duas. E são silenciosas, né? Isso que é difícil. Mas assim, aqui é muito engraçado, Isa. Os filhos, os sobrinhos, os cuidadores acabam trazendo seus idosos acima de 80, 90 anos. Aí eles vêm. E aí eles vêm. Exatamente. Aí eles entendem a importância da prevenção, da gente fazer um planejamento de longevidade saudável, de ver vitaminas, ver questões orgânicas. E eles acabam começando a acompanhar comigo também. Porque eles não querem chegar igual chegou um ente querido que muitas vezes não tinha o tratamento que tem atualmente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque era uma outra época, enfim. E falando um pouquinho de ansiedade e depressão no idoso, quais os sinais que as famílias devem observar, o que foge um pouco da média? Porque eu vejo o idoso, ele é um pouco, ele gosta de ver às vezes coisa trágica, né? Então assim, adora falar de morte, então eu sempre falo para eles tentar poupar um pouco isso, evitar um pouco isso, que mexe muito com eles. Então, o que seria o habitual e o que seria um pouco a parte já que a família já tem que ficar de olho aí, que está fugindo do habitual?
A sua pergunta é fantástica. Uma porque a gente tem o hábito de pensar, depressão é chorar, né? Tá chorando muito, tá depressivo. E no idoso, os sinais clínicos não são tão visíveis como quando a gente é mais novo, quando é 20, 30, 40 anos. Então ele começa a ter sinais clínicos e sintomas que nos direcionam a um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor ou uma depressão, uma ansiedade. Por exemplo, perda de apetite, ele para de se alimentar. Olha só. Alteração de sono, paciente, principalmente com transtorno de ansiedade importante, não dorme direito, então tem alteração de sono REM. Paciente começa a se isolar, então isolamento social, além de ser um sinal clínico de uma possível depressão, é também um fator de risco para desenvolver uma depressão. Então, quanto mais sozinho você fica, sem socialização, sem estímulo, mais aumenta o risco de você ter uma depressão. E se você tem uma depressão, é um sinal clínico de que alguma coisa... Nossa, sempre foi ativo, gostava de estar nas reuniões de família, gostava de ir nas festinhas, não quer mais em nada. Muito cansado, só tem vontade de ficar quieto, vontade de dormir, lógico que a gente tem que ver questões orgânicas associadas, deficiências de vitaminas e tudo mais, mas o padrão deles não é choro, é apatia. Então, perder vontade de fazer aquilo que era o habitual e que era rotina. Então, isso é uma coisa que tem que acender uma luzinha no familiar, perda de autocuidado. Então, uma senhorinha que gostava de arrumar o cabelo, de se maquiar, e começa a higiene inadequada, não começa a se vestir direito. Então, tudo isso são sinais clínicos de depressão. De ansiedade, está muito associado à insônia, é um dos principais fatores de transtorno de ansiedade. O paciente também perceber déficit de atenção, começa a achar que está com comprometimento de memória, porque está muito repetitiva, mas porque na verdade tem uma ansiedade tão importante que não consegue focar, não consegue concentrar. Isso, consequentemente, vai piorar um pouquinho a cognição. Olha que interessante. Você vê, se pensar que um idoso pode estar com falta de apetite e ser uma parte psicológica, né? A gente acha que é só, tem que comer. Então é importante a família ter essa sensibilidade, né? Que o idoso muitas vezes não fala, é igual uma criança, ele não fala o que ele tá sentindo, ele vai só ficando quietinho. E aí a família, o quanto antes a família perceber e começar o tratamento é bem mais fácil, né? Com certeza, porque se a gente vê, por exemplo, crise de ansiedade pode se confundir a, por exemplo, um infarto, tá tendo uma crise de pânico, então dá aquela sensação de agonia, de aperto, aí que tem aquela coisa ruim que o paciente depois começa a chorar. Então isso são coisas que a gente precisa entender até pra gente descartar a questão cardíaca ou se é uma questão ansiosa. Então, a família perceber essas mudanças é importante. Por isso a importância da família estar mais presente. Então, a pandemia trouxe esse lado positivo aí pra gente. E a gente estava conversando aqui, a Nayara, ela tem uma clínica especialista em idosos, e ela estava falando que eles estimulam muito. Então, até a família, né? No final de semana, ter esse contato. Exatamente. E eles têm várias atividades, né? Isso, sobre exatamente. O estímulo. Fala um pouquinho pra gente sobre a clínica. Quando eu comecei a atuar na geriatria, e aqui eu tenho toda uma equipe multidisciplinar, a gente vê a importância de ter um atendimento global. Não adianta, eu por si só como médica, eu não vou conseguir o que se eu não tiver uma família, uma equipe multidisciplinar, eu não consigo chegar naquilo que eu preciso para o meu idoso ficar bem. Então, eu preciso que ele faça atividade física. Se eu não tiver o fisioterapeuta, eu não vou conseguir. Então, eu preciso suplementar. Para mim suplementar, eu preciso da família poder fazer em casa para dar o suplemento para ele. Então, tem a nutricionista, então tem toda uma equipe multidisciplinar que eu preciso. Então, a família também é super importante, assim como a equipe multidisciplinar. Então, com esse intuito, eu trabalhando, eu vendo essa necessidade, veio a ideia de eu montar o meu residencial CSI. O que é o residencial? É uma ILPI, hoje em dia, né? Que é os asilos, a gente não fala mais asilo. É Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, lá tem moradia, então os idosos residem, moram 24 horas. E tem também o centro-dia, que a gente fala de use. É muito legal. É muito bonitinho, assim. Eu não sei se o pessoal não conhece, depois eu passo as redes. Não conhece muito. E tem, assim... Eu acho que em Mococa é o único que tem. Que eu conheço. Que passa o dia. Porque a pessoa pode continuar na sua casa, muitos não querem sair, né? Exatamente. E às vezes é um casal. Então exatamente. Vai lá, passa o dia, faz todas as atividades, socialização com os outros idosos e tal, e vai dormir na sua casa, né? Não, e tanto de paciente meu que, por exemplo, tá iniciando um quadro depressivo, iniciando um quadro ansioso, legal. Começa a participar do centro-dia,
Você não precisa nem iniciar remédio. Então, assim, tem socialização, porque é diferente estar com idoso, idoso, a gente não tem o mesmo entendimento para conversar com eles, a nossa vida é muito corrida. Então é bacana que lá eles trocam experiências, eles conversam, eles estimulam. Fala que tem uma equipe multiprofissional, tem a neuropsicopedagoga, oficina de memória, tem fisioterapeuta, tem educador físico, aula de culinária, tem ortoterapia, tem musicoterapia. Então, assim, é um cronograma semanal, que aí cada horário tem as atividades, tudo certinho, tem refeição inclusa, e tudo balanceada. Por exemplo, 3 vezes na semana, pode. 2 vezes na semana? Quantas vezes quiser. Eu tenho idoso que vai todo dia, até de final de semana. Também tem? Tem idoso que vai de segunda a sexta, tem idoso que vai todo dia, tem idoso que vai 3 vezes na semana, ou períodos, ou só à tarde, porque aí de manhã tem alguma outra atividade que aí complementa. Mas a gente consegue se adequar à rotina da família e do idoso. Por exemplo, tem algumas famílias que não conseguem levar, buscar, e a gente oferta transporte, porque é difícil também, né? A vida é corrida. Então, assim, vai muito do que a família e o idoso precisa. Então, isso é bacana porque a gente consegue orientar, mas assim, é um tratamento, é uma coisa muito que faz total diferença. E como eu tô no dia a dia e eu vejo a melhora deles, algo bem interessante. Muito legal. Depois você vai lá conhecer. E eu achei incrível a gente já sabia, né, acho que a maioria já sabe dessa longa permanência e tudo mais, mas o Day Use aí é uma inovação para o Mococa realmente, e a Mococa é conhecida como cidade sendo de idoso. Então, assim, muitos idosos têm, muitos ficam em casa isolados, então sabendo que tem essa possibilidade, que seja às vezes 1, 2 vezes na semana, já vai fazer diferença total para eles. Com certeza. Né? Pessoal, a entrevista tá muito incrível, mas nós vamos rapidinho chamar um take e a gente já volta. Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor. Pessoal, estamos de volta com a doutora Nayara, geriatra, e agora eu queria saber um pouquinho sobre, todo mundo fala que a queda no idoso geralmente é muitas vezes o que leva até à morte, à debilidade. Então, qual que é a prevenção de queda? Como que a família deve até, às vezes, adaptar a casa? Fala um pouquinho pra gente, Nayara. A prevenção, acho que é a base do que a gente falou de tudo. A alimentação, principalmente rico em cálcio, tá? Porque nosso osso precisa de cálcio para ficar forte. O que é a fonte de cálcio? Principalmente leite e derivados. Por isso que a gente orienta pelo menos 3 porções de leite ou derivados por dia. Isso é fundamental. Além de que nós precisamos de vitamina D para os nossos ossos ficarem fortes. Tomar um solzinho. Exatamente, do sol. Quem toma sol hoje em dia? Né? E o idoso tem tempo para tomar. Exato. Mas e aí, fala que é muito calor. E quando toma, eles tomam de roupa. A gente precisa ter uma exposição do sol com uma área maior. Então, quando eu peço para os meus idosos fazer exposição solar, é tórax aberto, abdômen exposto, porque senão o braço aqui e face, a gente não vai ter absorção. É pouco. Então, a vitamina D, a maioria dos meus idosos, a vitamina D tá no pé. Eu sempre tenho que suplementar. Então, a gente tem que prevenir cálcio, vitamina D e isso precisa para o nosso osso. E para a gente manter o cálcio e a vitamina D dentro do osso, o que a gente precisa? Músculo. É o que a gente conversou. Então não adianta nada a gente não ter uma atividade física, uma alimentação também à base de proteína, para a gente ter um músculo forte, para a gente fazer com que esse cálcio e essa vitamina D fica no osso. Porque senão começa a ter tanta pior que aí o nosso organismo tira do osso. Aí tira do osso, aí vem osteopenia, vem osteoporose, que é o osso fraco, que aí quando o idoso tem osteoporose, aumenta o risco de fratura, principalmente de fêmur, que aí ocorre as quedas. Então, uma coisa que eu falo muito para as famílias dos meus pacientes, é muito comum o idoso quebrar o fêmur, quebrar e cair. Não cair e quebrar. Por quê? Porque o osso já está fraco.
Por isso a importância de A prevenção. fratura espontânea, tamanho osteoporose. É muito comum. Alguma posição, uma viradinha mais assim, quando fez, quebrou, caiu. Então isso é super importante. Além disso, nós temos exame de rastreio, protocolo de rastreio, que nós indicamos, assim como a mamografia, para a gente ver câncer de mama na mulher, existe a densitometria óssea para a gente prevenir e rastrear a osteoporose e osso fraco, que é o que causa as fraturas no idoso. A densitometria, quando que ela deve ser indicada, Nay? Normalmente mulher a partir de 65 anos e homem a partir de 75 anos, se não tem algumas comorbidades. Quando a gente tem algumas comorbidades específicas, que por exemplo tem um risco de deixar um osso mais fraco, a gente antecipa. Então, por exemplo, paciente que é muito emagrecido, que tem uma sarcopenia, que tem um risco de ter um osso já mais fraco, a gente antecipa. Paciente com hipotireoidismo descontrolado, paciente tabagista, que faz isso aqui que o osso fica fino, paciente com uso crônico de corticoide. Então tem alguns casos que a gente tem que antecipar. E geralmente é anual a densitometria? Então depende do tipo de... Se a gente começa um tratamento, se a gente tem que ver uma resposta melhor, anual. Mas para rastreio, enquanto tá tudo bem, a cada 2 anos, igual a mamografia, se não tem nada alterado. Sim. E aí a gente tem... Então é importante tanto uma alimentação, a base, a alimentação, a atividade física, mas o exame. E o rastreio também é importante, porque mesmo com a atividade física e alimentação ainda pode ter a osteoporose. Com então, certeza. É só o exame que vai realmente fechar o diagnóstico. Porque a gente não só assim, aí eu peço cálcio, vitamina D, PTH, para ver se não tem nenhuma alteração também de hormônio. Então, assim, aí se tem um hiperpara secundário, que é uma doença que pode também ocasionar um osso fraco, uma osteoporose. Então, além de exames laboratoriais que a gente tem que pedir no rastreio, a densitometria óssea e a alimentação à base de cálcio, exposição solar, vitamina D e atividade física. Incrível. E assim, dentro de casa, você acha que é interessante o idoso colocar aquelas, como chama? Barras de segurança. Ela sabe melhor que eu. Aí eu ia falar aquelas barras, né? Exatamente. E é interessante, então. Muito. Porque tirar tapete que escorrega. A vascular é quase uma geriatria. Tem vários pacientes idosos e aí eu já falo para eles tomar cuidado com essa coisa. Tapete escorregando. Então, exatamente. Porque que assim, dicas que você daria assim para mudar um pouco a casa? Com o envelhecimento, a gente tem perdas. Não tem como. Então, nosso osso com 80 anos não é o mesmo com 30 anos. Então, a gente aumenta o risco de ter uma fratura. Então, vamos minimizar isso? Vamos. Eu sempre peço sapatos adequados, porque idoso sempre tem aquela mania daquele chinelinho do jeitinho, né? Que para tropeçar, virar 2 segundinhos. Então, sapatos adequados, evitar esses... E hoje em dia tem uma gama de sapatos específicos mais para terceira idade, né? Sim, são bem confortáveis. Ótimos. Exatamente. Geralmente uma sandalinha que não fica... Que dá toda uma estabilidade, que deixa o pezinho bem presinho de torcer o pé. Com uma alturinha mais adequada. Então, hoje em dia tem tudo. Você pesquisar na internet, você consegue, até as minhas fisioterapeutas indicam um tipo de calçado, dependendo de cada tipo de paciente. Então, isso é fundamental. Tirar tapete, de preferência antiaderente. Eu falo até poxa, vou construir uma casa, vamos pôr tudo antiaderente? Pelo risco de queda? Sim. Então, por exemplo, coisa molhada, risco de escorregar. Evitar quina, então proteger de quina para cair e machucar. Sim, não bater. Barra de segurança, principalmente em escada, tá? Banheiro, perto de vaso sanitário. Ajudar, às vezes. Exatamente. Levanta, dá uma tonturinha, tem onde segurar ali, né? Cadeira de banho, se necessário, vai depender muito da funcionalidade do idoso. Mas a prevenção nesses aspectos é fundamental. Nay, uma coisa que é interessante a parte do geriatra é que muitos idosos vão em vários médicos, então cardiologista, ginecologista, então às vezes fica um monte de remédio, eles não sabem para que serve cada um. Então o geriatra é o médico que ele vai organizar e muitas vezes até tirar algum medicamento que está um em cima do outro, enfim. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é super importante. Acho que o que a gente mais tem na geriatria é a polifarmácia. Isso. Que são muitos remédios. Claro que nós precisamos na geriatria, às vezes, de alguma especialidade para a gente encaminhar para fazer um tratamento global. Só que a gente vê essa coisa muito desmembrada. Então, só que aí um médico não sabe o que o outro passou, nem que o outro passou. E a gente sabe que acima de 3 remédios, a gente já tem interação medicamentosa e tem efeito colateral. Imagina no idoso,
Lógico que tem idosos que precisam realmente, tem múltiplas comorbidades, infelizmente, que toma 10, 15, 20 medicamentos. Só que a gente vai ter interação medicamentosa. E uma coisa, Isa, que é muito comum no meu dia a dia do consultório a maioria dos sintomas são secundários a remédio. Olha aí. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, que eu atendi um paciente hoje. Flunarizina, que trata vamos pôr assim, a labirintite. Tá? Vertigem, que é muito comum. Ele a uso prolongado, o que ele dá? Tremor, sintomas de parkinsonismo. Então aí remédio, melhorou. Gente. Então assim, isso é fora que um dá efeito com o outro, né? E, por exemplo, ele tá com tremor, ele não vai pensar, ele não vai às vezes, o otorrino que passou pela labirintite. Exato. Ele vai ficar com aquele tremor achando que tá, então o geriatra, ele une tudo isso. É bem... Exatamente. É igual um pediatra, né, na criança, que une tudo. E o idoso, como vai em vários médicos, eu acho que é sempre interessante o idoso ter um geriatra para chamar de seu. E o tema é fundamental, porque o que eu vejo de tanto efeito colateral e de sintomas de paciente com polifarmácia, 80% dos meus idosos. Eu vou tirando, os sintomas vão sumindo. Que coisa. Claro que tem remédios que são fundamentais, sim, não isso, mas alguns dá pra trocar, período, não precisa ser às vezes contínuo. Isso. E ele tem esse hábito. Então, por exemplo, a famosa labirintite, né? Não é pra tomar todo dia, é na crise, 7 dias. O que eles fazem? A ingesta hídrica. Toma todo dia. Né? Exato. Porque o que eu pego de labirintite por desidratação, eles ficam assim, no frio agora eu mais tem. Colesterol alto dá tontura, tireoide alterada, zumbido no ouvido, perda auditiva, tudo dá tontura. E aí eles falam que é tudo labirintite. Exatamente. Então o idoso realmente é uma área muito complexa. Muito ampla. Isso. Mas tem que ser um médico específico. E tem que tirar remédio. Lógico, o quanto for, mas assim, é muita coisa. Eles sentem muito, ele é muito frágil, né? E o idoso adora tirar um remédio. Ai, doutor, eu tirei 2 ou 3, aqui adoro. Exatamente. Então, pessoal, a entrevista tá incrível. A Nayara é muito simpática. A gente tem vários pacientes em comum e eles gostam muito dela, por isso que eu até vim entrevistar. E então vocês já perceberam que todo idoso, principalmente a partir de 65, no máximo 70, tem que ter um geriatra para chamar de seu. Com certeza. Porque uma hora vai dar um problema e aí o médico do pronto-socorro tudo não vai saber a tua história e tudo mais, então é muito importante essa parte. Eu queria agradecer mais uma vez você ter aceitado o meu convite, foi uma entrevista muito agradável, com certeza terão outras. Obrigada a você pelo convite, Isa. Espero que as informações foram bacanas e que se tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, eu também estou à disposição. Isso. Eu vou deixar aqui o Instagram da Nayara, o WhatsApp da clínica, para vocês entrarem em contato. Eu sou a doutora Isabel Romani, então espero que vocês tenham gostado de mais um Saúde em Foco e até o próximo.